Como criar e agendar uma newsletter do zero em poucos minutos. Newsletter, campanha ou e-mail, no fundo são diversos nomes que são usados para a mesma coisa. Uma newsletter é no fundo um e-mail que é criado e agendado para enviar em massa para os nossos contactos. Então, como é que nós criamos aqui do zero uma newsletter de forma fácil e rápida? Eu vou passar aqui para o Closum, onde nós acedemos aqui à nossa dashboard e vamos depois aceder no menu Comunicações, a e-mail, campanhas, e onde vamos ter toda a listagem das nossas campanhas criadas, agendadas e enviadas. E vamos clicar aqui em Nova Campanha, onde temos as configurações da nossa campanha. Em primeiro lugar, vamos colocar o nome, que serve apenas para podermos identificar junto de todas as outras campanhas. Então aqui no caso vou colocar Tutorial. De seguida temos o nome e o e-mail de remetente. No nome vamos colocar o nome da nossa marca e no remetente vamos colocar um endereço de e-mail que é o que nós queremos enviar o nosso e-mail. Convém ser utilizado com um domínio que esteja validado. Caso o seu domínio ainda não esteja validado, pode clicar aqui em Ver Ajuda e clicar em validar o seu próprio domínio. Ok? Logo de seguida temos a parte mais importante para nos ajudar aqui a obter melhores taxas de abertura, que são o assunto da newsletter e o pré-cabeçalho. No caso, o assunto da newsletter vamos colocar aqui, por exemplo, 20% de desconto exclusivo. E no pré-cabeçalho, por norma, utilizamos algo que ajuda aqui a reforçar um bocadinho o nosso assunto e a complementar o assunto. Aqui no caso vamos colocar: a oferta termina a 29/3, 29/4, por exemplo, para nós criarmos aqui um bocadinho de urgência e ajudar a ter melhores aberturas. Temos ainda duas opções avançadas, que são adicionar automaticamente parâmetros do TM a todos os links do nosso e-mail, ok? Nós não precisamos estar a inserir manualmente em cada link os parâmetros do TM para conseguirmos medir corretamente o nosso tráfego. O Closum faz isto por si e adiciona automaticamente, tendo esta opção ativada. E depois, podemos trocar aqui o endereço de e-mail para o qual queremos que os nossos destinatários respondam. Ou seja, se eu quiser enviar o e-mail com o endereço geral da marca, por exemplo, e querer que o e-mail seja respondido para um comercial, por exemplo. Ok? E avançamos. Neste próximo passo, devemos escolher aqui o template que pretendemos dentro de diversos templates que o Closum oferece, ou começar do zero, que é o que vamos fazer aqui neste caso, e clicamos em desenhar newsletter. De seguida, o Closum abriu-nos aqui o nosso editor drag and drop, que é onde nós vamos construir o nosso e-mail de forma muito simples e rápida. Eu vou construir aqui do zero para verem como realmente é simples e para perceberem também aqui um bocadinho como é que funciona as diversas opções do nosso construtor drag and drop. Aqui no caso, já temos uma linha adicionada. E o que é isto da linha? A linha é aquilo que nos permite criar várias colunas e definir cores diferentes de fundo, entre outras opções que nos oferece. Então, por exemplo, se eu aceder aqui ao menu Blocos, como podem ver, eu tenho diversas linhas com uma coluna, duas colunas, três, e eu vou adicionar, por exemplo, aqui uma com duas colunas, e posso ajustar o tamanho para um lado e para o outro, como eu bem entender. Posso adicionar mais colunas, remover colunas e personalizar aqui a minha linha. Ok? No caso, eu posso definir a cor de fundo de cada coluna. Como aqui no caso tenho duas colunas, posso definir que esta coluna fica com o fundo laranja e que esta fica com o fundo verde, por exemplo. Ok? Se eu quiser adicionar uma cor a todo o conteúdo, eu vou vir abaixo a propriedades da linha em vez de ir à propriedade da coluna e vou definir aqui a cor de fundo, por exemplo, como vermelho. Isto vai-me definir a cor de fundo a toda a largura do e-mail, ok? No caso de eu querer apenas a largura do conteúdo, eu vou colocar aqui cor de fundo do conteúdo e colocar, por exemplo, como vermelho, e ele vai-me restringir aqui ao tamanho do conteúdo do e-mail, ok?
De seguida, nós já temos aqui, por exemplo, uma linha e nós vamos querer adicionar um bloco. No caso, vamos adicionar aqui um bloco de imagem para adicionarmos o nosso logo. Ok? Nós vamos querer definir esta linha com a cor de fundo branco. Então vimos aqui a cor de fundo do conteúdo e definimos a cor branca. Ok? Depois, na nossa imagem, basta clicar aqui e podemos ir escolher aqui o nosso logo para adicionar. Carregando a imagem, podemos ajustar aqui a largura, mais pequeno ou maior, como pretendermos. Podemos alinhar à esquerda, à direita, etc., como nós pretendermos também. Temos a opção de texto alternativo, que deve ser sempre utilizada para o caso de plataformas onde a imagem não seja carregada corretamente. Por exemplo, no caso do Outlook, isto costuma acontecer recorrentemente, principalmente quando o remetente não é reconhecido, e é importante o texto alternativo estar bem definido, porque vai nos ajudar também aqui a ter melhores taxas de entregabilidade e ajudar aqui no caso da imagem não ser renderizada. Ok? Então vamos colocar aqui, por exemplo, logo, marca. Ok? Podemos ainda colocar aqui um URL para o caso do destinatário clicar na imagem, ser redirecionado para a página do site. Ok? Logo de seguida, vamos adicionar aqui uma nova linha. Definimos novamente a cor de fundo do conteúdo como branco. E no caso eu vou querer adicionar uma imagem, mas eu não tenho aqui nenhuma imagem definida. Então o que é que eu vou fazer? Eu posso vir aqui ao menu Imagens, onde nós disponibilizamos milhões de imagens de vários bancos de imagens para que possa utilizar e pesquisar aqui, por exemplo, neste caso vou pesquisar por Travel e vou escolher aqui a imagem que eu mais gosto e que mais se adequa à minha newsletter. No caso vou utilizar aqui, por exemplo, esta. E como vê, a imagem é inserida aqui com uma pequena margem branca a toda a volta. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui à opção geral, em espaçamento do container, e vou definir este espaçamento como 0. E removo estas margens, ok? Aqui no caso do logo, eu no caso vou querer adicionar mais espaçamento em cima e em baixo, para ter mais espaço branco e o design poder respirar e ficar mais apelativo, ok? Podemos ainda colocar o logo ligeiramente mais pequeno e está perfeito. De seguida, vamos adicionar uma nova linha para agora adicionarmos o nosso conteúdo de texto. E como é que o vamos fazer? Mais uma vez, cor de fundo do conteúdo branca. Vimos a conteúdo e adicionamos aqui uma opção de título. Na opção de título, vamos definir este título como H2 porque será o nosso título secundário. Ok? E já vão perceber o porquê. Eu vou buscar aqui o texto para o título e vou colocar aqui oferta válida até 29/4. Mais uma vez para criar aqui um bocadinho de urgência para esta oferta que vai nesta newsletter, ok? Vamos definir aqui o tamanho da fonte como 16. A cor do texto também definimos aqui e podemos colocar aqui diretamente o nosso código hexadecimal. Clicamos aqui em cima do texto e selecionamos para colocar a bold. E depois temos ainda aqui a opção de alterar a nossa fonte. No caso, eu vou deixar tudo como Global Font. Porquê? Porque depois posso definir no corpo qual é a fonte que eu quero. E a menos que eu tenha personalizado e escolhido aqui, por exemplo, Arial, ele vai trocar todas as fontes para aquela que eu defini no corpo. Ok? Então, se eu tiver 3 conteúdos de texto definidos como Global Font, eu posso trocar apenas num lugar, em vez de estar a trocar uma a uma, ok? Então vou deixar definido como Global Font para mais tarde poder trocar e colocar a fonte utilizada pela marca. Mais uma vez, vimos ao espaçamento para deixar aqui o design respirar um bocadinho. E no caso, como tenho uma imagem em cima, vou querer 30 pixels para dar um bocado mais de espaço. De seguida, vou adicionar outro título que será o nosso título principal, o nosso H1.
ok? Então, vou copiar aqui o meu texto, vou colocar aqui o texto com a proposta de valor, centro o texto ao meio e posso definir mais uma vez o tamanho, por exemplo, a 30, seleciono o texto para colocar a bold e tenho aqui o meu texto definido, ok? Logo de seguida, eu vejo que tem, por exemplo, muito espaçamento aqui entre os dois textos e eu posso definir aqui no rodapé que eu quero menos espaçamento para o texto ficar mais junto. Logo de seguida, vamos colocar o texto que vai explicar um bocadinho mais sobre a nossa oferta e neste caso já não vou usar a opção de título, mas sim a opção de texto, ok? Colocamos o nosso bloco de texto, copiamos o nosso texto para colocar aqui, podemos escrever diretamente, simplesmente vou colar para ser um bocadinho mais rápido aqui a exemplificar. E podemos aqui definir mais uma vez no menu o tamanho da fonte, colocamos como 16. Podemos colocar centrado ou alinhado à esquerda, justificado ou como pretendermos. Mais uma vez podemos ajustar aqui o espaçamento e eu na esquerda e na direita, como quero um bocadinho mais espaço branco de cada lado, por ser muito texto também, vou colocar 20 pixels. No caso, algo que eu considero muito importante e que recomendo é nós termos sempre os nossos parágrafos separados por um parágrafo em branco. Porquê? Como vocês veem, o texto assim todo junto fica muito mais difícil de ler, muito mais condensado e menos apelativo, ok? Então aquilo que fazemos é colocar alguns espaços brancos para ele se tornar bastante mais simples de ler, ok? Super simples. Nós podemos ainda aqui adicionar alguns textos. Posso colocar, por exemplo, uma frase toda a bold. Posso selecionar aqui apenas algumas palavras e colocar a bold. Entre outras opções, podemos também colocar sublinhado de outra cor, por exemplo, como nós pretendermos, ok? Podemos ainda adicionar variáveis de personalização. E estas variáveis de personalização podem ser o primeiro e o último nome, que é o mais comum e que está pré-definido, porque à partida terá esses dados sobre os seus contactos. No entanto, todos os dados sobre os seus contactos podem ser utilizados como variáveis de personalização, como por exemplo a localização, a idade e até o nome do animal de estimação. Ok? Para isso, eu posso começar, por exemplo, aqui este e-mail por dizer olá, João, por exemplo, e coloco aqui a variável de primeiro nome, ok? Aqui no menu flutuante, opção variáveis, primeiro nome. E o nosso texto está pronto. No entanto, aqui eu ainda preciso de colocar algo mais. O que é que nós também podemos fazer mais? Já vimos aqui o bloco de título, o bloco de texto, imagens. Vamos ver, por exemplo, aqui o bloco de timer, que é algo muito interessante quando queremos fazer uma campanha limitada no tempo porque provoca mais urgência, ok? Então, é só definirmos aqui a cor do nosso fundo para a cor que nós pretendermos, a cor dos dígitos e a cor dos rótulos, que os rótulos são exatamente as nossas etiquetas que diz dias, horas, minutos e segundos, ok? Definindo isto, podemos definir também aqui a fonte de cada um, seja dos dígitos ou dos rótulos. Definimos aqui o dia em que termina a nossa oferta, em que termina o nosso countdown. E podemos ainda colocar aqui um link para quando clicarmos no countdown sermos redirecionados para a página da campanha, ok? Mas aquilo que é realmente importante é nós colocarmos um botão para que o nosso contacto possa aceder à nossa oferta. Então vamos arrastar para aqui um botão. Eu vou entretanto eliminar aqui o contador porque não será necessário. E no botão, em primeiro lugar, devemos colocar aquilo que é o link do botão, ok? O URL para a página da nossa campanha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, closum.com e depois definimos aquilo que é a cor do texto e a cor de fundo do botão. No caso, vou trocar aqui a cor de fundo do botão para ir para a cor que estamos a usar na nossa marca e como veem, o Closum já grava aqui
as cores que estão a ser utilizadas no modelo, para que sempre que insiram uma cor seja mais fácil e não tenham que inserir novamente e novamente e novamente. Ok? Vamos editar aqui o texto para dizer aproveitar oferta, por exemplo. Selecionamos e colocamos a bold para ficar um bocadinho mais forte. Mas eu vou querer ajustar também o tamanho e vou querer colocar, por exemplo, a 16 pixels o tamanho da fonte e vou querer ajustar aqui o tamanho do botão para meter um bocadinho maior. Então vou colocar, por exemplo, aqui a 14, no rodapé também a 14. Convém e é recomendado que o espaçamento do topo e do rodapé, tanto como o da direita e o da esquerda, sejam iguais para que o botão não fique desproporcional face ao texto, ok? Aqui no texto vamos colocar, por exemplo, 28, 28, ok? Podemos ainda adicionar uma borda de qualquer outra cor, por exemplo, eu posso pôr aqui uma borda a vermelho com os pixels que eu pretender. Vamos colocar a 0 e posso colocar o botão quadrado ou redondo e definir exatamente o border radius que eu pretendo para o meu botão. Então, neste caso, eu vou querer aqui as bordas arredondadas com, por exemplo, 30 pixels para que ele fique todo redondo. Ok? Espaçamento do container é o que vai definir o espaçamento do botão em relação ao resto do corpo, assim como vimos nas imagens e no texto anterior. Então, eu vou querer colocar aqui no rodapé 30 pixels no rodapé, para ele dar mais espaçamento um bocadinho em baixo e para o nosso e-mail poder respirar. No caso, o e-mail está praticamente pronto, mas existe aqui uma pequena última parte que vamos querer fazer, que nos vai ajudar a ter também melhores resultados. Então, vamos adicionar aqui uma nova linha, que é para adicionarmos o nosso footer. Mas o nosso footer nós não vamos querer que fique na mesma cor de fundo do e-mail, que é para não chamar tanto a atenção, porque não é isso que nós queremos. Nós queremos a atenção toda no corpo do e-mail, na nossa oferta ou no conteúdo que a nossa newsletter contenha. Ok? Então vamos aqui colocar o nosso footer com outra cor e vamos usar um cinza muito clarinho, que é para dar apenas uma pequena diferença. Vou colocar aqui o código de cores. E logo de seguida, o que é que eu vou querer colocar no meu footer? Primeiro, vimos a conteúdo e vamos adicionar aqui um bloco de redes sociais. Arrastamos e podemos definir aqui se queremos um círculo com as cores da rede social, do logo da rede social, um círculo preto, um círculo branco. No caso, vou escolher um círculo preto, ok? E escolhemos as redes sociais que nós pretendemos. Facebook, o X, o LinkedIn, o Instagram, o YouTube, por exemplo, e depois tudo o que temos que fazer é colocar aqui os links para as nossas redes sociais, que os botões já ficarão automaticamente criados. Ok? Podemos ainda ajustar aqui um bocadinho o espaçamento entre cada ícone. Nós vemos aqui que os ícones estão todos muito uns em cima dos outros e às vezes pode criar aqui algum clique por erro, algum misclick. Então vamos querer espaçar um bocadinho mais e eu vou dar aqui 30 pixels de largura entre cada elemento. Ok? Vou ainda editar o espaçamento do container, mais uma vez como eu já expliquei, para dar um bocadinho mais de margem branca e ajudar o design a respirar. Vou colocar 30 pixels e logo de seguida vamos criar aqui um bloco de texto e arrastá-lo cá para baixo. Centramos o texto e podemos deixar o tamanho 14, porque são 2 pixels a menos do que o texto que nós estamos a usar em cima, e neste caso aqui não tem tanto destaque, é só para o footer, será o ideal, ok? No caso, eu vou colocar aqui em primeiro lugar alguns links úteis, como é o caso de contactos, unsubscribe e versão web do e-mail. Mas vamos passo a passo. Para isto ser simples, nós não precisamos estar aqui a criar várias colunas para ter os diferentes links e tudo mais. Podemos adicionar simplesmente num bloco de texto e deixar cada palavra espaçada ou cada termo espaçado, ok? Que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Então, para colocar os links, nós selecionamos, por exemplo, a palavra contactos, que vamos querer redirecionar para a página de contactos, por exemplo. E vamos colocar aqui nesta opção de link, colocamos exatamente o link que nós pretendemos, ok? O tipo de ação será abrir site,
colocamos o URL, a página de contactos da nossa marca, e no alvo podemos colocar mesma aba ou nova aba. Numa nova aba, abre o link num novo separador do browser, enquanto na mesma aba vai basicamente redirecionar para uma nova página, onde o utilizador perderá a página anterior, a menos que faça retroceder. Ok? Então colocamos aqui uma nova aba. Podemos ainda, em vez de colocar contactos, colocar contactar, e temos a opção de colocar em enviar um e-mail, que podemos predefinir para que endereço queremos enviar este e-mail. O assunto do e-mail também pode ser predefinido, apesar do utilizador depois o poder editar, assim como o corpo. Ou podemos simplesmente colocar ligar para número de telefone e colocarmos o número de telefone, ok? Para este exemplo eu vou deixar aqui abrir site. Logo a seguir, unsubscribe, selecionamos, mais uma vez a opção de link, e no tipo de ação basta clicar em unsubscribe e guardamos. O unsubscribe já é adicionado automaticamente no footer pelo closing, no entanto, se pretender pode fazer assim para o personalizar, ok? Na versão web, mais uma vez funciona exatamente da mesma forma. A versão web cria uma página onde o e-mail pode ser visto numa página web, no seu browser, onde, apesar de qualquer dispositivo, nunca ficará desformatado, ok? Então torna-se mais simples de partilhar, porque é partilhado simplesmente através de um link, através de um URL, e nunca será desformatado independentemente do dispositivo ou plataforma onde é lido, ok? Para isso, clicamos aqui mais uma vez na opção de link e aqui selecionamos a versão web. Guardamos e está completo. No caso, eu vou ainda adicionar outra opção de texto. Mais uma vez, quero centrar o texto. E aqui o que é que eu vou colocar? Vou colocar a morada do negócio. Porquê? Porque a morada do negócio é algo que ajuda a verificar a veradicidade e a confiança que poderemos ter no negócio e se ele realmente é real ou não. Okay? Isto ajuda não só os contactos a terem aqui uma melhor visão, um melhor reconhecimento da marca, ok? A dar aqui um bocadinho de mais autoridade, como ajuda também na taxa de entregabilidade, porque define o próprio remetente com mais veradicidade, ok? E ajuda-nos aqui a ter um bocadinho melhor de resultados de entrega, ok? Logo de seguida, eu vou adicionar ainda outro texto para colocar aqui o nome da marca e deixar um pequeno disclaimer de reserva de direitos, ok? Não é necessário colocar isto, estou a colocar apenas por opção, poderão fazer depois como pretenderem. Ajustamos aqui um bocadinho os espaçamentos, damos um bocadinho mais de espaçamento no footer para não terminar ali do nada em cima do texto. Juntamos aqui um bocadinho mais estes textos e está praticamente terminada. No entanto, se nós acedermos aqui ao menu Corpo, nós vamos ver que temos as definições gerais, e por isso é que eu dizia que eu deixo todas as fontes como Global Font, porque agora nós vimos aqui e trocamos, por exemplo, para outras, e como conseguem ver, todas as fontes são trocadas ao mesmo tempo, ok? Então vamos definir aqui como Inter, colocamos a nossa fonte, perfeito. A largura do conteúdo, ela está pré-definida como 500, o recomendado é ser 500 ou 600, apesar de poder ser maior ou mais pequena, isto é o recomendado, ok? Então deixamos aqui como 500, a família de fonte está definida, podemos trocar a cor de fundo e a cor de texto, e temos ainda aqui a opção de cor dos links. Aqui eu vou querer colocar como preto, no entanto podem colocar como azul, como vermelho, consoante pretenderem, ok? E podem colocar se querem os links sublinhados ou não. Eu neste caso vou deixar sublinhado, porque uma vez que já está a preto, ajuda a perceber que é um link ser sublinhado, ok? E como veem aqui os links já trocaram de cor. No fundo o nosso e-mail está feito, mas agora o que é que nós precisamos fazer? Precisamos de visualizar para perceber se ele está todo estruturado corretamente, ok?
Então visualizamos aqui rapidamente e percebemos que realmente ele está bem estruturado e é exatamente isto que nós queremos. No entanto, podemos ver ainda aqui o modo escuro, que é para percebermos se ele está otimizado para modo noturno. Como vemos, ele está todo legível em modo noturno, por isso não há qualquer tipo de problema, mas por vezes pode haver aqui algum problema que seja preciso um ajuste, ok? E é importante termos isto em conta para otimizar aqui os nossos e-mails para modo noturno, uma vez que uma grande percentagem que está sempre a crescer, esta percentagem está sempre a crescer o número de pessoas que veem principalmente no smartphone os e-mails em modo noturno, ok? Por isso é importante termos sempre isto em conta e o Clozon aqui já ajuda nesta preview de modo noturno. Depois podemos ainda ver também como é que se comporta noutros dispositivos. Por exemplo, aqui em mobile, nós vemos que ele aparentemente funciona muito bem em mobile, já está todo mais ou menos otimizado, mas aqui o título está um bocadinho grande demais para mobile. Aquilo que nós podemos fazer é aceder aqui na área de edição à versão mobile, selecionamos o texto e aqui no tamanho da fonte, no nosso menu, vamos querer reduzir, por exemplo, para 24 e vamos ver que o nosso tamanho do texto já fica mais pequeno. No entanto, aqui no desktop está igual ao que estava, ok? Então podemos personalizar aqui os tamanhos, espaçamentos e tudo mais que nós queremos, tanto em mobile como em desktop, ok? Uma outra coisa que nos permite fazer, que é bastante útil, é nós personalizarmos aquilo que queremos mostrar em mobile e em desktop. Um exemplo muito comum são as imagens. Por exemplo, esta imagem, se nós virmos em mobile, ela vai ficar relativamente reduzida. E eu quero aproveitar aqui um bocadinho mais de espaço para a imagem ter mais impacto. O que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar esta imagem e vou clicar em cima do bloco de imagens e vir aqui a aplicar efeitos e mais. Aqui temos um editor de imagens que é muito simples de utilizar. Podem recortar, redimensionar, alterar os cantos, pôr os cantos redondos, colocar formas, texto por cima, etc. Eu aqui vou usar apenas para cortar e vou cortar na proporção de 1 por 1. Faço aplicar, guardar e tenho a minha imagem já apropriada para mobile. O que é que eu vou fazer agora? Eu seleciono a imagem que eu quero ver em mobile, vou fazer scroll down no menu e vou colocar aqui esta opção de design receptivo, colocar como ocultar na área de trabalho. De seguida, vou à edição em mobile, seleciono a outra imagem e escolho a opção ocultar em dispositivos móveis. O que é que vai acontecer? Eu vindo aqui ao preview vou perceber que eu vou ter uma imagem a mostrar em mobile e uma outra imagem diferente a mostrar em desktop. E desta forma consigo assim personalizar os conteúdos e ter aqui as melhores opções para ter também melhores resultados, uma vez que cerca de 60% dos destinatários é estimada que lê os e-mails em mobile e, portanto, é importantíssimo nós termos aqui isto bem otimizado para conseguirmos também melhores resultados. Saímos do preview, temos o nosso e-mail completo. Aquilo que vamos fazer é terminar a edição. Antes disso, se nós quisermos ainda pré-visualizar no nosso próprio e-mail, até para percebermos como é que está a linha de assunto, o pré-cabeçalho e conseguimos ver como é que funciona a ler mesmo no nosso Gmail, no nosso Outlook, ou etc. Podemos fazer aqui enviar teste, onde escrevemos o e-mail para onde queremos enviar um e-mail de teste ou selecionamos aqui um dos e-mails que está associado a esta conta Clozon. Ok? De seguida, terminar a edição e vimos para o último passo da nossa campanha, que é escolher a nossa audiência, os nossos destinatários, ok? A audiência é a nossa lista de contactos que foi previamente segmentada. Nós vamos escolher aqui, por exemplo, todos os contactos e ele já me diz o total de contactos para quem vai ser enviado este e-mail. Ou seja, quantos e-mails é que eu vou gastar, a quantas pessoas é que vou conseguir chegar, ok? Depois, definimos a data de envio, vamos colocar, por exemplo, para amanhã, dia 23, e vamos colocar aqui, por exemplo, às 15h30. Aqui somos redirecionados para um último passo apenas de confirmação, onde nós podemos confirmar o nome do remetente, o e-mail do remetente,
o assunto da newsletter e o pré-cabeçalho. Se isto não estiver certo e quisermos alterar aqui qualquer definição, basta fazermos aqui editar configuração e voltamos depois a fazer o processo de agendamento, ou então podemos terminar o nosso agendamento. Como veem, aqui o Closum já nos dá a indicação de que o domínio não está validado e podemos validá-lo aqui através deste link. Assim que esteja validado, basta terminar aqui o agendamento para que a campanha seja enviada no dia e hora selecionada por nós. Como vê, é super simples e rápido criarmos aqui uma newsletter do zero para comunicar com os nossos contactos. Espero ter ajudado e espero vê-lo no Closum em breve.